conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Igreja Evangélica Filadélfia, uma igreja que nasceu no coração de Deus. Em meados do ano de 1997, foi iniciada as reuniões de culto. Em 22 de março de 1998, foi oficialmente organizada com o nome de Igreja Evangélica Filadélfia. Nós começamos a igreja por causa de libertação e cura e por causa da questão da unção do Espírito Santo. Antes de que a igreja surgisse, a Igreja Evangélica Filadélfia surgisse, nós vivemos um desafio de nunca termos encontrado nenhuma pessoa, alguém que nos desafiasse no ponto de ser liberta de ações demoníacas, de coisas dessa forma. E certo dia houve um início, o pastor Alcides estava dirigindo um culto, e naquele culto chegou um jovem, e este jovem, eu estava à porta, estava como diácono na época à porta, e aquele jovem disse: eu quero dar uma palavra, e insistiu com isso. E eu falei com o pastor Alcides sobre aquele jovem, pedi que ele desse um espaço para aquele jovem. E aquele jovem chegou ali à frente, maltrapilho, sujo, e de uma situação muito, muito difícil, mas ele chegou para nós e disse: vocês não dizem que tem um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que liberta, um Deus que faz isso tudo, então me ajude. E ali nós estávamos agora de mãos atadas, porque não sabíamos por onde começar, não sabíamos o que fazer. Mas aí eu peguei aquele jovem, nós saímos, eu fui levar aquele jovem na casa dele. Chegando na casa daquele jovem, eu não sabia nada da vida dele, como também não sabia como lidar em uma situação de possessão demoníaca ou de qualquer coisa desse tipo. E quando eu entrei, ele fechou a porta do quarto, e aquele quarto escuro, ele disse: agora eu vou provar que seu Deus é fraco. E naquele momento eu não sabia como expulsar demônios, eu não sabia o que dizer, mas eu lembro que peguei nos braços dele e disse: meu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso. E aquele jovem foi caindo ao chão, e ali ficou no chão, e no chão ele declarou: o seu Deus me venceu. Daquele momento em diante começou a haver um processo de libertação. Eu entendo que Deus não tão somente me chamou, mas Ele me jogou dentro de uma ação e disse: agora eu vou te treinar, trabalhando diretamente dentro disso. E assim a igreja começou agora a viver uma unção do Espírito Santo, uma unção da dependência do Espírito Santo, para que agora pudesse ser usado por Deus para agora expulsar demônios, libertar vidas e levar a cura. Daí isso criou algo que foi uma explosão. Só que dentro do sistema que nós estávamos era um sistema tradicional, e eles não admitiram isso e nos fizeram uma colocação. E a colocação era: ou vocês negam o Espírito Santo e param com essa questão de libertação, ou a gente também não quer mais vocês aqui dentro. Então nós fomos empurrados para fora, porque nós não admitimos deixar o Espírito Santo de Deus, deixar o desafio do Senhor, o ministério que o Senhor nos deu, e agora saímos com uma grande missão e um grande desafio. Vamos buscar levar a salvação, libertação de vidas e cura de vidas. E aí Deus começou a fazer algo extraordinário, e aí surge a Igreja Evangélica Filadélfia. Em 1999, inaugurou o Templo Sede, uma igreja evangelizadora com um trabalho intenso de libertação e cura, ajudando milhares de pessoas a serem salvas e libertas pelo poder de Cristo Jesus. Surgiu a possibilidade de comprarmos um terreno que é hoje onde é o Templo Sede. E nesse terreno que nós compramos, nós demos os cheques, mas a gente não tinha o dinheiro para pagar os cheques. Esperávamos e confiávamos no Senhor que dentro do período que os cheques estavam propostos, Deus ia prover. Na compra do terreno, nós estávamos sem ter a primeira parcela do pagamento. Mas uma irmã chegou para mim e disse que tinha um terreno para vender
e que eu orasse, se vendesse por 20 mil, ela me daria 2.000 reais. Eu orei, na mesma semana foi vendido, a irmã recebeu, foi na minha casa deixar os 2.000. E eu levei lá para o colégio, que por sinal fui cheia de alegria de saber que estava contribuindo com a obra do Senhor. E eu só quero dizer com isso aqui, que nunca desanime, nunca entristeça, porque Deus não te deixa só. E a obra que Ele começa, Ele não deixa pelo meio, vai até o fim. Destacou-se na implantação de células, hoje chamada de TED, Tenda de Edificação de Discípulo, também alcançando famílias através de projetos como Sou de Deus, e de Missões, Família para Sempre, atuante na área social e recuperação de dependentes químicos. Há muito tempo atrás, eu cheguei no Centro de Recuperação, um trabalho social da Igreja Evangélica de Filadélfia, onde eu me encontrava em estado deplorável, marginalizado, no mundo das drogas, do álcool, onde ninguém mais dava nada por mim, mas o Bispo Alcides, através da Igreja Evangélica de Filadélfia, acreditou em mim, no meu futuro, e aí foi onde ele falou do Evangelho para mim, onde ele foi usado por Deus, onde eu fui entender que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, aonde eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor Jesus, através da Igreja Evangélica de Filadélfia, e devo à Igreja Evangélica de Filadélfia e toda a liderança da Igreja Evangélica de Filadélfia pelo cuidado, pelo zelo da minha vida. Certo tempo, onde eu tinha perdido minha família, emprego, tudo, não tinha mais, a Igreja Evangélica de Filadélfia, com a sua liderança, usada por Deus, usada por Jesus Cristo, onde hoje eu recuperei minha família, minha integridade, minha responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E hoje estou aqui com gratidão no meu coração. E hoje eu sou usado por Deus para ajudar outras pessoas em situações difíceis, através da Igreja Evangélica de Filadélfia, que é um dos pilares que me sustenta, é um dos pilares que me usa para que eu venha ajudar outras pessoas, em nome de Jesus. Bem, minha caminhada começou de uma parte muito difícil, onde eu vim do mundo das drogas, onde eu encontrei refúgio no Centro de Recuperação da Igreja Evangélica Filadélfia há 10 anos atrás. Cheguei muito debilitado, onde lá conheci a palavra, tive um apoio muito grande de muitas pessoas, uma delas principalmente o Bispo Alcides, que foi uma pessoa que nos ajudou bastante ali na caminhada da gente no Centro de Recuperação, onde muitas vezes ele falava: você vai fazer o quê? Você vai para onde? Vai andar com quem? Então lá eu conheci Jesus verdadeiramente, entreguei meus caminhos a Ele. Hoje, através do pastor Roberto, eu vim para a Igreja Filadélfia, sede, onde eu conheci o trabalho da igreja, onde eu já estou nesse trabalho há 7 anos. Sou grato à Igreja Evangélica Filadélfia por tudo que tem feito por mim e ainda há de fazer. Então essa é a gratidão que eu tenho, ter conhecido Jesus, ter entregado meus caminhos a Ele. O que Ele tem feito na minha vida até agora tem sido uma mudança incrível. Então Ele me libertou, me curou, estou sendo tratado, lavado e remido com o sangue de Jesus. Então isso é muito importante para mim e a caminhada onde eu estou. E pretendo prosseguir por muitos e muitos anos. Não pretendo abandonar Jesus mais nunca, porque eu sei o que eu passei lá atrás e eu sei o que eu estou vivendo hoje. Então a palavra é gratidão pela Igreja Evangélica Filadélfia por tudo que tem feito por mim nessa minha caminhada. Há 19 anos eu cheguei na Igreja Filadélfia. Foi um tempo assim muito difícil. Eu vim com uma bagagem muito grande e nessa bagagem não tinha muito que se aproveitar. Era muita opressão, muita frustração, muita falta de confiança. Eu não acreditava em nada que pudesse melhorar a minha vida. Para ter uma ideia, depois de 1 ano de convertida, veio a proposta para trabalhar na zeladora da igreja. Até para ser zeladora da igreja eu não tinha confiança de que eu poderia dar conta. A única coisa que eu tinha como ideia, como projeto, como saída para a minha vida era tirar a minha própria vida. E isso eu planejei várias vezes.
pastores. E os pastores entrou assim como o samaritano chegou na vida do publicano. Eu vejo a Igreja Filadélfia na minha vida. Me abraçou realmente, me acolheu e me fez acreditar no amor de Deus pela minha vida, me fez acreditar que eu era importante para Deus, me fez acreditar que Deus tinha algo melhor para mim e me incentivou no crescimento. A minha vida foi se transformando. Comecei a acreditar naquilo que chegou na minha mão de primeiro, que foi a zeladoria. Comecei a fazer TEDs e comecei a amar o trabalho de Deus. Comecei a me apaixonar por Cristo e eu queria mergulhar em tudo que vinha para mim fazer. E estou aqui como missionária, como discipuladora, como líder de intercessão, conselheira, ajudando pessoas que se encontravam no lugar que eu estava outrora para ser liberta, para ser resgatada das trevas para a luz. E eu louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, louvo a Deus pela Igreja Filadélfia, os pastores da Igreja Filadélfia, o favor de Deus na minha vida. Muito obrigado, Filadélfia, e parabéns por mais um ano. E a igreja passou a também viver aquilo que nós até hoje temos, que chamamos de encontro com Deus. Eram centenas de pessoas que iam para os encontros, sempre muitos encontros, muitas pessoas libertas, muitas pessoas curadas, muitas pessoas sendo salvas. E dentro desse crescimento e dentro desse avanço, nós chegamos a fazer um encontro com 1.200 pessoas. Algo assim extraordinário. Nós não temos ouvido falar de algo tão grande para um encontro de um final de semana dentro disso, onde nós tivemos que ficar em vários colégios, onde foi grandes desafios. Eram dezenas, centenas de pessoas, às vezes endemoniadas, buscando curas, e a intercessão trabalhando, a igreja ativa, a igreja funcionando. Algo assim muito extraordinário. Mais de 40 ônibus nós tivemos que arregimentar para tratar desse encontro. Então, foi coisas assim muito desafiadoras. Então, os encontros foram coisas muito tremendas. Dentro da sequência dos encontros, nós também pudemos ter a ida ao monte, onde nós fizemos uma caminhada de 21 quilômetros, com mais de 450 pessoas em uma madrugada inteira, e terminamos com a ceia do Senhor ao pé do monte e com a consagração de tudo isso em cima do monte, em Sobradinho, glorificando o Senhor. Tivemos dentro desse processo também o ID, e esse trabalho nós saímos de rua em rua, não tão somente evangelizando, mas profetizando salvação, profetizando libertação, ungindo casas, ungindo ruas. E hoje nós podemos ver nestas ruas, nestes bairros, quantas igrejas nos já abriram, quantos bares foram fechados, quantas pessoas foram libertas. Então, a ação da Igreja Filadélfia não só beneficiou a Igreja Filadélfia, mas o reino, porque outras igrejas surgiram, outras pessoas foram evangelizadas, mas houve uma palavra profética, houve uma palavra de salvação, houve uma palavra de poder andando pelas ruas e mencionando isso. E a expansão da igreja com várias igrejas. Então a igreja saiu tão somente de uma igreja sede, para a igreja ir também para outras localidades. E nós não pensamos nas localidades somente em Petrolina, nós pensamos nas localidades também pensando nos desafios mais longínquos, pessoas que estavam em situações lá na Caatinga, lá no Riacho do Recreio, lá no Tanque, em Lagoa Grande, no Rio Verde, no Carujo. E o desafio da igreja do Rio Verde, através da irmã Geralda, sua família, foi algo extraordinário. Você não imagina como aquele trabalho foi. Para hoje nós termos erguido no lugar que tínhamos uma casa de taipa, que servia a tantas ações do inimigo. Hoje nós temos uma igreja edificada, um templo naquele lugar e uma igreja. A igreja do Carujo já é filha da igreja do Rio Verde. A igreja do Tanque, do Riacho, já é filha da igreja de Lagoa Grande. Aí nós tivemos a igreja no Gessino, que depois passou a ser do Pedra Linda, a igreja do Jardim Amazonas, a igreja no João de Deus. E como Deus tem feito, são os desafios da igreja. Por isso eu continuo dizendo, esta é uma igreja que é do coração de Deus, e dentro do coração de Deus, Deus colocou e trouxe essa igreja. Por isso ele disse: olha, eu vou abrir uma porta e ninguém pode fechar, ou seja, eu estou te dando um desafio, vá adiante. E aí ele diz para nós: aquele que perseverar até o fim será coluna no meio do santuário. Mas tem um detalhe:
é que tu tens pouca força, Filadélfia, mas tem o amor do Senhor sobre esta igreja. Deus ama esta igreja, porque esta é uma igreja que foi desafiada por Deus e aceitou o desafio do Senhor. E esse desafio é proclamar a palavra, libertando vidas, curando vidas e levando vidas salvas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não posso deixar de dizer que dentro dessa trajetória toda, agradecer a Deus pela vida de cada pastor, de cada líder, de tudo que foi feito. Mas eu quero hoje trazer a nós também do meu grande companheiro disso, do nosso querido pastor Alcides, nosso saudoso pastor Alcides. O homem de Deus, o homem do equilíbrio, o homem que nos trouxe, enquanto eu tinha a coragem de sair correndo, ele tinha a paciência de ter paciência comigo, de me ajudar, de aconselhar, de orientar, de tratar das coisas. Posso dizer que não só foi a coragem da gente, mas o grande ponto de equilíbrio de tudo isso veio do pastor Alcides, daquilo que ele sempre foi e daquilo que ele sempre será. E quando eu digo sempre será, porque ele nos deixou um legado. E este legado não foi tão somente de estarmos conosco, mas um legado de sabedoria, um legado de entendimento, um legado de estar vivendo e levando a igreja a não ser uma igreja qualquer, de qualquer maneira, que só saía rompendo fronteiras, mas uma igreja alicerçada na palavra, conhecedora da palavra, vivendo a palavra e glorificando o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Agradecemos imensamente ao Senhor por tudo, e entre esse tudo, pela vida do pastor Alcides, pela vida da pastora Dari, por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus vai fazer. E não posso deixar de dizer, em meio a essa grande trajetória, 3 pessoas extremamente importantes dentro do ponto de libertação e cura que Deus tem usado nesta igreja. Pastora Terezinha, pastor João, como também a missionária Inácia, como também minha querida esposa pastora Helena, que tem sido assim um braço forte dentro de tudo isso. E não estou desmerecendo os outros, ou seja, esta é uma igreja, nós somos uma igreja para pregar o evangelho e levar a libertação aos cativos. A história da Filadélfia foi marcada por desafios, dependência de Deus e exercício da fé, rompendo obstáculos, estabelecendo o Shalom de Jesus na terra e proclamando em alta voz que Jesus é o Senhor. Hoje, completando 27 anos dessa história, levamos um legado passado de geração a geração, que Jesus Cristo é o único Senhor que salva, liberta e cura. E somos gratos a Ele por ter nos ajudado até aqui. Hoje, deixamos João 15 para toda a igreja. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza ainda mais fruto. Chegou o tempo de nós ramos frutificarmos. Então cresçam, permaneçam, multipliquem e frutifiquem.